Então, amados, criação de filhos é algo muito importante. Eu quis aqui só primeiro conceituar. Realmente é um tema que, para mim falar, né, eu estou iniciando ainda, meu filho só tem 18 anos. Então, o que acontece? Mas eu vou falar um pouco assim da minha experiência, né? Pela palavra, em Lucas 1, de 39 a 42, ali você já vai ver que uma criança no ventre materno, ela já é um ser com sensibilidade. Diz que o primeiro sentido a se desenvolver no ser humano e o último a perder é a audição. Quem já foi em UTI sabe, né, que a pessoa que está ali, moribunda, mas ela pode estar ouvindo. E a criança é a mesma coisa. É visível que quando João Batista está no ventre e diz salve, né, diz que ele mexe na barriga lá da mãe. Então foi um efeito espiritual que aconteceu no ventre, em uma criança. Com Jeremias, Deus diz assim: antes que te formaste, eu te escolhi e te dei por profeta às nações. E Jeremias, com 5 a 7 anos, Deus diz assim: te levantei para edificares, para derrubares, tarará, tarará, tarará. E Jeremias disse: Senhor, não passo de uma criança. Deus disse: não digas eu passo de uma criança, porque se eu te enviar, tu irás, se eu te mandar, tu falarás. Então essa questão espiritual na cabeça de Deus para com filhos, está em Jeremias 1, viu o que eu falei? A cabeça de Deus para com filho e criança, não é que a criança um dia vai ser uma bênção. Ela tem que ser uma grande bênção desde o ventre da mãe. Desde criancinha, desde pequenininho. Me lembrei aqui de uma criança quando eu cheguei aqui agora. Me lembrei de Paulinha de Mário. Quando nós viajamos, primeira viagem que Mário fez para Teófilo Otoni, eu fui, 9 dias lá. Eu vi uma criança ganhar uma cidade. Eu vi. Mário passou 9 dias falando só sobre família. E a filhinha dele estava lá. Impressionante. A menina, ela estava em estado de graça. Tudo obedecia. Então o que acontece? Então ela, ali, uma criancinha, estava impactando o ministério. Irmãos ali, Ricardo, outros lá, Sérgio. O pessoal ficou impressionado. Vem, vai, misericórdia, o novo, 85 ou foi 86? 86. Ela tinha uns 2 anos, uma coisa assim. Rapaz, a menina, impressionante. Então, a criação de filhos, para Deus, ela começa no ventre materno. Tem uma diferença entre o menino e a menina. João Pedro, desde quando caiu no ventre da mãe, foi um efeito muito forte para mim, porque eu pensava em morrer cedo. Eu acho que não valeria a pena viver essa vida aqui, tanta tribulação, com esse céu a me aguardar. Eu dizia: a hora que o Senhor quiser me levar, eis-me aqui. Sério, eu não fazia questão de viver, não. Eu vou trabalhar para Deus. O que é que eu vou fazer na terra se não só trabalhar para Deus? Pode me levar a hora que o Senhor quiser. Só que quando a primeira vez que eu desejei a velhice na minha vida foi quando minha mulher ficou grávida. Eu disse: não, agora eu quero ficar velho. Eu quero criar meu filho. Na verdade, João Pedro para mim foi uma cura ao meu coração para amar a vida. E filho tem que vir com esse estímulo, para que nós amemos a vida, para que a gente se desafie na vida pelos filhos. Amém? Por filho você tem que fazer o impossível. Vou falar alguma coisa aqui que alguns podem até não concordar comigo. Sua vida acabou quando entra um filho.
Pode até não concordar, acabou. O menino pega aquele peito da mãe, chafum, 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 chafum. Nasceu, já era, velho. Nasceu, só dá ele na área. É ou não é, Caleb? Aí, ó. Aquela fera ali, ó. Deus abençoe. Menino, acabou. Aí o camarada tá casadinho ali, com a esposinha. Ela é dele o tempo todo. Chegou o menino. Ó, minha mulher, quando ia dormir, ela entrava, eu não estou de brincadeira não, estado de coma, tesa lá. Aí eu falava com ela assim, meu bem, ela fazia pergunta, falava de noite. Nasce o menino. Aí daqui a pouco a mulher levantava correndo, disse: o que ela está sentindo? Não ouvi nada, o menino se mexeu no berço. Então muda tudo. Muda 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 mulher, sua vida mudou. Filho nasceu, acabou. É ou não é? Filho. Quem quiser ver de ilusão, viva. Mas acabou. Porque quem quiser ver de ilusão vai tomar, na gíria futebolística aí, bola nas costas. Viu? Vai. Então, amados, eu lembro que desde o ventre eu comecei a jejuar pelo meu filho. Jejuar, orar, falava e profetizava com ele e brincava com ele todo dia. Está ouvindo aí, Gustavo? Todo dia. Falava, mexia, o pezinho vinha, eu disse: esse menino, ele vinha pozinho lá na barriga, eu ficava mexendo, nem falando com aquela vozinha de pai dele. Eu lembro que eu fui assistir o parto, ali ele nasceu na Aliança, e me deixaram entrar, né? Aí na hora que ele saiu da barriga, a mulher bota aquele negócio, um pulso de fio no pobre da criança, né, para tirar o resto de parto. Aí eu virei assim, e ele... Eu disse: ó o papai aqui, filho, tá chorando. Aí o menino virou a cabeça assim para onde eu estava. As médicas obstetras ficaram impressionadas. Eu disse: eu nunca vi isso. Ele virou para onde o pai estava, porque ele estava acostumado a ouvir aquela voz. É do ventre que começa a educação de filhos. Chegando em casa, Jane Crawford foi uma irmã muito especial entre nós, e ela fazia um trabalho assim espetacular na área de enfermagem. Ela era da Cruz Vermelha Internacional, e minha esposa tinha perdido a mãe, então ela foi lá nos ajudar. Cristiane convalescente, chegamos em casa. Então João Pedro, ela cuidou daqui, teve uma hora que João Pedro começou a se engasgar. E ele se engasgou, acho que não tirou o resto de parto todo dele. E aqui vai a maior lição do que é criação de filhos. E daí ela pegou João Pedro, ele começou a engasgar e nada, e ela fez todos os procedimentos que ela sabia. E ela pegou o menino já ficando roxo assim, me deu. E disse: não tenho mais nada para fazer. Não ia morrer. Eu me ajoelhei e clamei a Deus: Senhor, em nome de Jesus, e orei. E na mesma hora o menino, pé, botou o resto de parto para fora. Imediatamente aconteceu isso. O menino fez pé, o Espírito Santo falou comigo assim, ó, Deus falou comigo, ó: criação de filho é dependência do Espírito Santo. Eu ouvi isso assim, nessa circunstância. Então escreva isso, irmão: criação de filhos é dependência do Espírito Santo. Não tem fórmula. Amém? Porque é uma vida. Não dá para botar em caixinhas. Lembrando que o jejum foi especial em função também de que eu queria que o parto fosse normal. Só que a médica gosta muito do negócio lá da cesárea, né? E de hora para outra eu quis cesárea. Aí fui levar ela
na consulta com a obstetra. Eu disse, por que esse menino nasce logo? Ela olhou assim, questionando com aquele desconforto da grávida, né? Ela disse, já está tendo contração. Ligou para a Aliança, pai. Ela foi ter o menino. Quando vai tirar o menino, ele tinha feito Doppler, aquela ultrassonografia, né? Que passa até o sangue no cérebro, no cordão umbilical. Muito boa. O médico elogiou demais a criança. Eu digo, tá bem assim? Ele disse, tá. Ainda fiz uma pergunta para ele, disse, você está elogiando demais, não é comum ter criança. Ele disse, para quem me dera se 10% das crianças fosse como seu filho, que passou aqui, a saúde dele, o menino pleno. E me deu essa coisa de querer que ele nascesse logo. Quando vai nascer, cordão umbilical circular 2 vezes. Se entra em trabalho de parto, eu podia perder meu filho. Dependência do Espírito Santo. Irmãos, criação de filhos é dependência do Espírito Santo. Governo de Deus em sua vida, ele tem que ser uma realidade. O homem quer ser independente, Deus quer filhos dependentes. Governo, dependa de Deus para criar seus filhos. Eu vou entrar assim em algo assim mais espiritual mesmo, porque é o que me move muito nessa área, né? Quando um dia em 2005 estava aqui na frente e estava tendo encontrão. João Pedro devia ter uns 9 anos por aí, e eu estava aqui ajoelhado e os irmãos adorando a Deus, e eu tive uma visão. Eu não lembro do cântico, não lembro de nada, só lembro daquela visão. Foi um longa-metragem. E eu ajoelhado ali, aí Deus falou comigo assim, de forma muito direta. Cris estava com o João por ali, eu estava aqui, ele me chamou a atenção, ela ali, disse assim, se essa for a imagem que o seu filho levar de você para a vida dele, a salvação dele está garantida, porque a sua fraqueza edifica ele muito mais que a sua força. O pai foi forte. Simultaneamente o Senhor me mostrou Jesus ajoelhado com o rosto em terra. E ele disse assim, você está vendo meu filho ali? Eu disse, estou. Ali ele é imbatível. O diabo não toca nele ali, não é porque não quer não, é porque não pode. Porque o diabo disse, subirei e elevou seu coração, mas meu filho se esvaziou. Em outras palavras, Deus dizia, ele não sabe o que é humilhação. O humilde sai da rota de Satanás. Depois ele me mostrou Jesus assim, não vou contar o resto não, tá bom aí. Eu vi Jesus, foi uma visão muito forte, esvaziada assim, diferente, aquele homem que tinha feito tudo e parecia que não tinha feito, não estava pegado a nada, livre. E a seguir, é como se Deus mostrasse do céu, uma bolinha lá no universo chamada Terra, com anjos, seres viventes, arcanjo, querubim, o trono de Deus, todos voltados para aquele homem lá, ajoelhado com o rosto em terra, Jesus. Irmãos, a humildade é o que precede a graça de Deus. Que Deus quer dar a nós pais é humildade. Uma família humilde, a presença de Deus entra, porque a graça é fruto da humilhação. Alguns pais têm crise com os filhos porque são orgulhosos. A prática do perdão, que os irmãos estão ensinando aqui, o Roberto está falando, ela não tem que se processar apenas com a esposa, mas também com os filhos. Nós erramos.
Nós somos imperfeitos. O perfeccionismo e o discurso nosso, até de reino de Deus, ele é uma casca de banana. Você pode pensar de si além do que convém. Porque filho, ele precisa de coerência. Ele não precisa de perfeição, ele precisa de coerência, porque perfeito só Jesus. Todos vamos errar. Mas ele precisa de coerência, que você fale o que você vive. Você não pode exigir de seu filho, é uma crueldade, aquilo que você não faz. Você não pode ser como o mundo. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Então, a glória de Deus na vida cristã está no exemplo. Muitas palavras até direcionam, mas o exemplo ele arrasta. O Espírito de Deus quer nos dar graça para a gente ser santo. Amém? Jesus foi puro, foi santo. Escreva isso aí que eu vou falar. Filho é um ser a ser conquistado. Se você pensa que você é um herói, que todo mundo vai sair correndo atrás de você, você está enganado. Não vai não. Principalmente porque eles hoje têm muitas concorrências. Nós temos muita concorrência na atenção deles para conosco. Então, você tem que conquistar seu filho. Você tem que ser amigo do seu filho. Amado, porque o amigo, ele se abre, ele fala, ele confia, ele é ele, porque é amigo. No geral, amigo é leal, verdadeiro, não esconde. Se você perdeu a verdade do seu filho, praticamente você pode ter perdido o seu filho. Eu falo alguns pais legalistas, duros, inflexíveis, que vai só no manual. O risco disso é grande. Você perde seu filho, já vi vários, porque ele não consegue ceder a sua posição para morrer, para amar seu filho. Ele não cede. Amanhã tem um ditado que ela disse: dos duros não levanta o muro. Aí endurece o pai de cá, endurece o filho de lá, acabou, velho. Não levanta o muro. Não edifica. Então, a humildade é fundamental nisso aí. Por quê, irmãos? Nossos filhos, eles não leem o que nós falamos, eles leem nosso coração. O maior instrumento de edificação de uma casa é o coração. Não tenha dúvida disso. Lá em, acho que é Eclesiastes 10, diz assim: o coração do sábio se inclina para o lado da direita, o do insensato para o lado da esquerda. Diz assim, o texto começa mais ou menos assim no 1. Assim como a mosca morta estraga o vaso de unguento
estragando o seu perfume. Assim é um pouco de estultícia no coração do sábio. Aí ele diz assim: o coração do sábio se inclina para o lado da direita, o do insensato para o lado da esquerda. Irmãos, o alvo é formar não apenas filhos obedientes, mas é formar filhos sábios. O que é sabedoria? Sabedoria é pensar segundo Deus. Sábios. Filhos sábios é mais do que filho obediente. Porque em 2002, 2005, por aí, o Senhor me mostrava uma coisa, que o fruto de muitos filhos que foram formados aqui, eles se tornaram filhos bastante obedientes. Obedientes e até duros, secos. Porque focou o quê? Disciplina, 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 disciplina. É uma parte da disciplina, a vara, importantíssima, fundamental, bíblica. Agora, quando paramos para analisar onde estava o furo dos primeiros filhos, o presbitério chegou à conclusão seguinte: faltou instrução. Fomos firmes na vara, mas, porque era uma novidade, né? Ninguém fazia isso, então confiamos nisso, mas faltou instrução. E a instrução, ela é muito importante. Kleber ontem falou um texto lá de Provérbios, que diz assim: filhos, ouvi o ensino dos vossos pais e a instrução da sua mãe. Não é isso? Em outras palavras, se a interpretação da palavra instrução for a mesma que está em Lucas 1, que é catequel, que é o ensino por repetição, então concluiríamos o quê? Que ensino seria direção, instrução seria repetir a direção. O pai direciona, a mãe repete aquela instrução. Amém? Sérgio ontem falou uma coisa aqui muito interessante sobre olhar no olho, né? Interessante aquele momento a gente olhando no olho, né? Eu fazia isso, sabe onde? Era com a professora que eu tinha de redação na faculdade, que ela botava um para ficar olhando no olho, né, do outro para se desenvolver. Ela tinha umas técnicas lá para você fazer redação. Eu nunca aprendi a fazer tanta redação como com aquela mulher, né? Aí botou por olhar no olho. Eu me lembrei como era que eu ensinava meus filhos com aquela cadeirinha pequenininha. Você falou de Lauro. Eu botava assim, pequenininho, eu dizia: olha no olho de papai. Aí ficava assim. Aí lá para olha no olho de papai. Olha no olho de papai. Por quê? Ó, segundo os estudiosos, o maior instrumento de comunicação não é a fala, nem a forma de vestir, mas é o olhar. O olhar é o maior instrumento de comunicar. Olha no olho. E os filhos veem a gente por dentro também. Então, se o seu coração ele está inclinado para o lado da esquerda, seu filho vê, velho. Ele vê. Se você está insatisfeito, está alterando a programação, ele está vendo. Se você está desanimado, ele está vendo. É uma crueldade um pai exigir filhos serem pontuais, filhos serem assíduos ao encontro da igreja quando ele não é. É uma crueldade, é incoerência. É uma crueldade querer que um filho seja envolvido com a obra quando o pai não serve na casa de Deus, o pai não é. E aí está o buraco dos problemas da igreja. E é
um suicídio. Falar mal de irmão e da igreja na frente de filhos é um tiro no pé. O coração do sábio se inclina para o lado da direita, o do insensato para o lado da esquerda. Aí está um insensato na frente de um filho. Inclinou para o lado da esquerda, contestou a autoridade. Você tem suas pendências, se resolva sozinho. Seja macho para segurar sua onda. Segure, meu amigo. E mulher, boca fechada não entra mosquito, viu? Segura a salamandra. O tapete vermelho, ó. Segura, corte o linguaré. Aí que está o problema. Porque Sérgio que falou aqui, mulher, para lá, isso. Cuidado. Amados, feche a boca na frente dos filhos. Entre no seu quarto, vai conversar com os dois lá, se resolva. Procure o discipulador, o pastor, mas não fale mal da igreja na frente do seu filho. Porque o único instrumento na terra para pegar uma pessoa e levar no céu que Deus usa é a igreja. Você matou a salvação do seu filho. Único, não tem outro. Você pode humanizar, racionalizar, mas não tem outro. Por favor, prestem atenção. Isso é mais do que sério. Amém. Irmãos, quando é que você tem autoridade? Roberto falava de autoridade ontem. Quando você influencia. A autoridade de Deus na vida de uma pessoa é aquela que influencia, não é pela força. A autoridade do mundo é pela força. E a influência é pela humildade, pelo serviço. Você influencia. Quando é que você influencia? Quando você faz o que você manda. Você lê a Bíblia, seu filho lê. Você profetiza, seu filho profetiza. Você ora, seu filho ora. E amados, o mundo está fazendo o papel dele de forma esplêndida. Para a agenda deles, eu pessoalmente eu dou nota 10. Para o mundo eu dou nota 10, para o papel dele lá, porque eles trabalham certo. É homossexualismo, é prostituição, não é isso mesmo? É materialismo, eles trabalham certo. Não, ele faz o papel dele e não tem constrangimento. E a igreja? Faz o dela? A igreja faz o papel dela. A igreja, ela é a igreja. Você é a igreja. Você já prega para os seus vizinhos. Você é um profeta, um sacerdote. Seu filho vê em você um sacerdote. Você é a igreja. Como é que você quer a igreja para o seu filho? Se sua vida é só de casa para o trabalho, do trabalho para casa, vou no encontro. Lá em casa então é o paraíso dos pais que quer descansar. Final de semana. Você tem que ver. É botar ali, o empregado está lá, Eduardo Bulhosa. Pode dar que a creche está aberta. Está tudo aqui, ó. Os pais dele aqui, ó. Essa raça ruim. E eu estou lá me acabando. Vai lá ver o sofá de Cristiane, irmão. Você vai ficar até com pena de Cristo. Olha a coitadinha de Cristo. Ó, o sofá todo lascado. E a minha alegria é ver os meninos com o pé em cima do sofá. Eu fico feliz. Todo dia eu vi o filho de Otávio, um menino bem educado. Otávio ficou bem o menino dele, né? Otávio sério. Aí está Dani lá com os pés no sofá. Eu faço até que eu não estou vendo, vou passando. Para ele ficar à vontade. Aí eu saí do quarto outro dia, tava os de Josué, tudo lá com os pés assim, ó. O pequeno aquele, Davi, parece que é a casa da sogra dele lá. Davi, os outros, tudo lá à vontade. No sofá lá, jogado. Se for muito bom, o menino vai ficar... Amado, é o seguinte. O mundo está sendo mundo. Nós temos que dar alternativa para os nossos filhos.
E a alternativa é criar ambiente que não seja só Burger King. Só vai lá quem tem, ó, din-din. Aqui o pessoal pode botar até para ir para o, como é que chama? Que um negócio cara é isso? Ferradura não, como é que chama? Outback, né? Pode ir para o Outback, você pode pagar, né? Mas eu tenho ensinado os meninos lá, vocês têm que aprender a ter mente coletiva. Acabou o Outback, acabou o Burger King. Come tudo lá em casa, o quê? Como é o nome daquele negócio, Cristiano? Tu não gosta? Habib's. Come um Habib's lerdo lá em casa, é Habib's. E minha mãe achou de dar uma churrasqueira pro meu filho, uma elétrica lá. Eu gostava muito de fazer churrasco, né? João Pedro aprendeu. Aí vamos fazer churrasco aí, velho. Aí vão lá no supermercado, compram carne, ficam assando carne lá. O filho de... Achei graça, outro dia, o filho de... Ele nem tá aqui. Do Leite é filho de... Como é dele? De Davi e Laís. Do Leite é o filho dela, né? Porque ele tinha alergia a leite, né? Ó o leite! Ele gritava para ninguém dar leite ao menino, porque senão o menino ia morrer. Aí o nome do menino ficou do Leite. Aí do Leite está lá, do leite Deus curou, ele pode tomar leite hoje, está engordando até que está comendo uma pizza lerda agora. Aí do Leite está lá no fogão de Cristiane, você tem que ver, Sérgio. Em cima da manteiga dela, só botando lá, e as farofas de manteiga. Aí depois sai servindo. E como é homem, né? Não tem negócio de pratinho não, é na boca mesmo, vai. Na boca. E aí, meu tio, conversando lá, eu fico lá ouvindo aqueles caras lá. Irmãos, os pais têm que se envolver com isso. Os pais têm que estar envolvidos com isso. Se ele não tiver envolvido, aquilo ali vai perdendo sentido. E o pior, se o pai fizer propaganda contra, aí é crueldade. Agora pior, se o pai e a mãe tá faltando dentro de casa, jogando a responsabilidade para mim e para Júnior, pior ainda. Porque aquela alternativa está morrendo de vez. Você está sendo incompetente em sua casa para fazer determinadas coisas, você ainda vai jogar para cima do pastor? Não jogue não, viu? Porque o papel de salvar sua casa é teu, não é meu não. Eu só apoio. O papel é teu, Deus vai cobrar de você, não é de mim não. A alternativa eu dou. O papel de salvar o seu filho é teu. Provo na Bíblia. O dia que você quiser a gente fala sobre Noé e Ló. Provo. O papel é seu, não é meu não, viu? Eu estou aqui para cuidar da igreja, Jesus Cristo, aquela coisa. Ó, igrejinha, Jesus. Agora, quando a madeira quebrar lá no céu, ele vai perguntar a você e seus filhos. Você vai estar face a face com Deus. Ele vai pedir primeiro o amor perto de você. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Não vai ter discipulador, não vai ter pastor, não vai ter líder, não vai ter irmão, companheiro, esposa. Vai ser você e Deus. E os teus filhos? Ele vai perguntar. Não tenha dúvida disso. Vai cobrar de ti isso. Irmãos, essa nossa vida, se nós queremos agradar a Deus, vou fazer uma pergunta aqui, essa plateia de sábios. Irmãos, quando você olha para a Escritura e vê Jesus, onde é na Bíblia que você vê o Pai fazendo uma declaração de que Jesus, ele era assim, tudo que lhe agradava? Onde é? No batismo, né? Ali no batismo, Jesus, ele ouviu do Pai o quê? Esse é o que? O meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, né? Quantos pais gostariam de dizer isso para o seu filho? Você é meu filho amado, minha alma se compraz. Quantos? O pai falou isso do filho dele. Mas o pai cuidou desse filho. E quando ele chega para falar isso, o que é que ele viu naquele filho ali?
Qual a figura espiritual representava Jesus naquele momento? Qual era? Mas quem via ele ali, olhou para ele, viu nele o que? Ele representava o quê? O Cordeiro de Deus. João Batista olhou e discerniu: eis o Cordeiro, eis a ovelha. O pai formou e se alegrou como ovelha. Seu filho tem que ser uma ovelha, mas para ele ser uma ovelha, ele tem que ter um pai e uma mãe ovelha. Na nossa vida como um todo, só agrada a Deus quem é ovelha, cordeiro. Uma ovelha, ela é inocente, uma figura inocente. Um pai tem que preservar a inocência do coração dos filhos e não pode permitir que o seu coração se incline para o lado da esquerda. Ali estava uma ovelha. O coração do sábio se inclina para o lado da direita, o do insensato da esquerda, da contestação. Eu vou fazer um desafio a você. Se você estiver achando alguma coisa errada, pode vir falar conosco. Agora, se você quiser ficar criticando, abra uma igreja e vai cuidar para você ver o que é isso aqui. Tá aí, é até fácil, né? Não é fácil não, irmão, é muito trabalho. Tenha misericórdia de seus pastores, tenha misericórdia de suas autoridades, tenha misericórdia de seus líderes, do seu discipulador. Tenha, porque é um serviço duro. Amém? Honra. Você vai querer honra do seu filho. Você honra as suas autoridades? Como ensinar um filho a honrar pai e mãe? O mandamento é esse: honra teu pai e tua mãe. Você honra as tuas? Você honra tua mãe, teu pai? Você honra? Seu filho vai te honrar. Amados, como ensinar um filho a cumprir o papel dele, além de obedecer, honrar, ter honra pelos pais? Ele tem que ver nos pais pessoas dedicadas, pessoas envolvidas com ele. Você tem que facilitar isso. Uma das formas de honrar um filho é você dar a ele algo nobre. Se você quer alimentar nobreza, você dá nobreza. Se você quer alimentar mediocridade, você dá coisas pequenas e medíocres para ele. Você fala uma linguagem bem pequena com ele. Quando o meu filho fez a primeira vez o concurso do colégio da polícia militar do exército, ele perdeu, ficou em no final de tudo ficou em 53º, eram 50 vagas. E a mulher lá do curso que ele fazia não deixou ele fazer um avanço que tinha mais. Por uma questão ele perdeu. Aí eu vi meu filho muita frustração, eu vi tristeza nele. Aí eu parei, olhei ele ali, eu disse: rapaz, esse cara não pode me ver omisso e a parte da dor que ele está sentindo. Primeiro eu briguei com o coronel. Eu briguei num tom alto, telefone. Não coloquei meu filho aí para a religião não, porque ele era discípulo e tinha um negócio lá de Maria, e ele não se submetia, eu não queria. Eu não coloquei meu filho aí para isso não, meu amigo. Aí voltei pocando. Primeira coisa, ele já viu o pai dele com ele, na dor dele. Depois eu mandei uma carta, peguei todas as credenciais que ele tinha no colégio, que ele era um bom aluno, anexei, chamei Paulinho ali, que é meu escriba, advocatício,
fizemos uma carta e eu enviei para o Estado-Maior das Forças Armadas, querendo uma vaga para ele. E ele fazia que não estava vendo, ficava sem graça assim, ó. Ele disse: meu pai é doido, não gosto de pedir nada a ninguém não. Eu disse: tem que ver. Aí eu fui lá, botei, liguei para gente, capitão conhecido, irmão lá do Rio, colocou lá. Disse que o general, quando leu, disse que ele se impressionou. Ficou impressionado, disse: rapaz, vai mandar um negócio desse? Daí ele respondeu, papel timbrado do general para mim, tudo direitinho, a ponto de depois, de forma prática, abriu vaga. Vocês estão no colégio militar do Exército também, André. Abriu vaga pela primeira vez para o primeiro ano científico, para ter concurso no primeiro ano. Foi depois da carta que eu mandei. Depois, indo um pouquinho mais adiante com os conhecimentos, eu parei do lado do governador. Eu fui na casa do governador do estado da Bahia, sentei do lado dele, não estava, quem me atendeu foi o vice-governador do estado. Eu quero uma vaga para o meu filho, para ele ver que tem pai que ama ele, que está nos projetos dele, envolvido com ele. No outro ano, 1750 concorrente, ele foi o 01, primeiro lugar, para a glória de Deus. E eu dizia: você vai ser o primeiro, velho, joga duro aí. A mãe dizia que eu era doido, né? Cristiane, coitada, se não tiverem nada para fazer, ora por Cristiane. Você passar, você vê um elemento voando assim na igreja, é ela, viu? Uma santa. Então, meu bem, eu disse: ele tem que cair para dentro, é homem. Aí, então, o filho precisa se sentir valorizado como gente. Sérgio estava falando que eu cheguei cedo aqui, Roberto, curtindo comigo, obviamente, o Roberto, né? Mas, nesse instante, minha filha estava ali para fazer um concurso. Fiquei lá com ela até a hora que ela entrou. Se o filho for vendo isso, tem muitos pais aqui que têm esse testemunho, graças a Deus, eu conheço, ele vai te honrar. Nós só colhemos o que nós plantamos. Ninguém colhe o que não planta. Se você planta desprezo na vida do seu filho, você vai colher o seu lá na frente, com juros e correções monetárias. TR, todo mundo em cima ali, entendeu? Então você só colhe o que você planta. Se você planta mediocridade, ela vai chegar na sua casa, não tenha dúvida. Deus quer ensinar os pais a criar filhos sábios. Para ser sábio, tem que ter fé. Quantos acham que Jesus era homem de fé aqui? Levanta a mão. Você já pensou isso alguma vez? Que Jesus é homem de fé? Fé. O justo viverá pela sua fé. Amém. Em Hebreus fala assim que nós somos da fé para conservação da alma. O seu filho tem que ver em você fé. Fé. Às vezes a sua incredulidade, o seu pessimismo mata seu filho. Ele tem um plano, você não honra aquele plano dele, você não coopera com ele. Você tem que ser amigo dele, entender a mente dele. Pense nessa figura que você ama aí, seu filho. Ali é um ser a ser conquistado. Fé. Amados,
Uma das coisas que eu procurei fazer com os meus, procuro fazer até hoje, pequenininho especialmente, só falar com meu filho o que eu estava com fé. Ou você transmite Cristo, ou você transmite um sistema, um código de regras, um código moral. A fé é numa pessoa, não é num formato. Amém? A fé é em Jesus. Li a Escritura, estou com fé. Olha no olho de papai. Agora também eu fazia a vontade dele, né? Porque eu ia na fé dele. Papai, fala daquela história lá do leão. Aí papai contava, porque ele gostava do profeta velho, o profeta novo. Não sei nem se vocês conhecem essa passagem da Bíblia, mas tem lá o profeta velho e o profeta novo, que sai e vai profetizar, né? Lá em Israel, na época de Jeroboão. Aí ele gostava porque o profeta, Deus dá uma ordem ao profeta novo para ir profetizar e voltar, não entrar na casa de ninguém, não beber água, tá? Não comer pão. De repente ele volta, o profeta velho vem, seduz ele, diz que ele também era profeta e que Deus estava falando com ele para o profeta novo entrar na casa dele, comer pão e beber água. E o profeta novo entrou, comeu pão e bebeu água. Aí de repente o profeta velho recebeu de fato a palavra de Deus e lhe disse: eis que você morrerá e o leão vai te matar. Profeta velho infeliz. Aí sai o profeta velho e ele vai, o profeta novo vai caminhando e realmente o leão mata, não come ele, deixa ele lá mortinho. Aí eles gostavam nessa parte quando diz: aí então o profeta novo foi saindo e de repente, uau! Aí ele faz assim, estreminha todo isso, né? E matou o profeta novo. Aí meus filhos estão tudo vacinados com relação ao profeta velho, entendeu? A religião não entra não. Ele gostava. Tudo vacinadinho da religião. Aí o que acontece? Cuidado. Entendeu? Então eles gostavam disso. Ele disse: eu vou trabalhar na área deles. Não sabia nem o que eu estava fazendo. Não sei se era para mim, se era para ele. Ele ficava lá na fé deles. Irmãos, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19. O testemunho do Senhor. O que são testemunhos do Senhor? Eu posso pensar qualquer um de vocês aqui e dizer: você tem um testemunho do Senhor. Aquele momento da sua vida, meu companheiro ali no sofrimento ali daquele câncer, sua luta, sua vitória, aquilo é um testemunho do Senhor na vida dele. Aí você tem que ler o caminho dele com Deus e dizer: ó, deu certo assim. Outros tantos de nós temos testemunho do Senhor, só que tem testemunho do Senhor que são sagrados, que estão nas sagradas escrituras. A vida de Davi, de Moisés, do profeta novo, do profeta velho, dos profetas, de José, Abraão, Isaac, Jacó, dos patriarcas, são testemunhos do Senhor. Jesus, aquele sábio, foi formado dentro desses testemunhos. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela alcança o objetivo. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e não há criatura que não seja manifesta diante da sua palavra. Então, instruir o filho no testemunho do Senhor é formar filhos sábios, porque o testemunho do Senhor dá sabedoria aos simples. Filhos são simples, concorda? Não são cercados de muito conhecimento, são simples. Então, o testemunho do Senhor, o testemunho da vida de Davi,
da vida de Oséias. Tem um profeta que eu gosto muito, Micaías. Micaías ficou numa berlinda muito forte, os 400 profetas profetizando uma coisa, e Micaías firme, profetizando outra coisa. A palavra inspirada, dada ao seu filho nesse sentido, vai traduzir em fé no coração dele, em vida, em recurso do Espírito, porque como Jesus, ele vai ser formado naquela palavra. E como Jesus, ele vai dizer: no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e seu filho vai vencer o mundo. Nós não podemos, amados, ficar como ratinhos, coelhinhos, acuados o tempo todo, como se o mundo sempre fosse maior que Deus. Não é! Maior é Jesus. Irmão, não é. Não é. Meu filho estava indo para o cursinho, ele estudava no colégio militar, e foi fazer cursinho para fazer o vestibular, né? Foi para o Menda. Aí chegando lá, ele virou para mim e falou assim: pô pai, o negócio está pegando, não sei o quê. Eu digo: o que está pegando? Rapaz, a mulher, velho. Aí eu disse: sim, mas você não estuda no colégio que tem mulher? Para o colégio militar não tem mulher? Ah, meu pai, mas a mulher lá do colégio militar, a menina lá, a roupa é diferente, né? A menina do cursinho não é brincadeira não. Aí eu virei para ele e falei assim: veja bem aqui, ó. Olha aqui para o seu pai, ó. Você não foi criado para pecado. Você não foi criado para isso. Isso aí não tem nada a ver com você. Nada. Vou dizer para você, meu filho, tem muita gente, coleguinhas seus, que não quer tomar cruz e fica criando desculpa esfarrapada para pecar, e fica dizendo: ah, é difícil, eu sei que é difícil, mas não é impossível. Meu filho, você não nasceu para isso. Tem muitos jovens aí que estão fazendo isso, eu conheço eles. É pai no bolso, é pai querendo entrar e ficando dentro do bolso dos meninos, é pai escondendo o pecado de filho. Não falei isso para ele, óbvio, mas isso acontece, irmãos. E daí depois quer dizer: ah, o mundo. Não, filho, os princípios do Senhor nos guarda. Eu creio nos princípios do Senhor. Está escrito em Provérbios: os princípios de Deus nos guarda. Os princípios de Deus nos guarda. Resultado, nos outros dias que ele foi para o cursinho, uma Bíblia preta desse tamanho na hora do recreio, lendo. Ninguém encosta. Pronto, acabou o problema. A lasca de Bíblia na hora lá do... aquela preta, é boa preta, porque tem a rosa hoje, tem toda a cor, né? É boa preta. Tem a verde para descabecear, mas tem a preta. Ele estava com a preta lá sentado lá, lendo a bibliazinha dele. E aí, filho, alguém está encostando? Não, rapaz, ninguém encosta não, tá lá. O mundo é mundo, a gente tem que ser filho de Deus. Só isso. Agora, ele está lá com um doido lá, amigo dele. O pai está rindo ali, ó, com Belfort. Belfort, rapaz, ali a fome com a vontade de comer, viu? Aquele Vitor Belfort é doido. Aí, diz que eles chegaram agora e fazendo medicina, não é brincadeira não. Ó, antes de fazer medicina, o médico me chamou: irmão, por lá é o seguinte, ó, as meninas já estão tudo preparadas lá, vai bater o bacanal, tá? Quando chega já vai, acontece. Dando a ideia já que filho de médico, que é colega dele, o filho entrou em medicina e já entrou nesse esquema lá, já estava uma barca pesada lá. Meu filho já entrou, Belfort também, não sei o que Belfort falou, mas foi no mesmo caminho. Ó, eu estou fazendo medicina porque eu quero ajudar os pobres, quero ir para Moçambique fazer a obra de Jesus Cristo. Acabou o problema, já se identificou, entendeu? Estou fazendo aqui porque eu quero ajudar os pobres. Aí o cara ficou olhando para a cara dele assim, esse cara é maluco. Aí, pronto. A sabedoria de Deus é loucura para o homem, velho. Aí Vitor chegou lá, né? Agora na quinta passada, foi quarta. Aí chegou lá e disse: irmãos, é o seguinte, o pessoal é o seguinte aqui, os colegas, né? Nós amanhã
nós estamos fazendo uma reunião ali, ele e João Pedro, né, do lado, e nós vamos fazer reunião de oração aqui na faculdade. Pronto. Aí está lá fazendo reunião. Aí na quinta-feira eu estava viajando, João Pedro ligou: pô pai, aí a gente chegou lá, tinha uma porção de gente, né? Aí tinha um pessoal lá, foi chegando, e foi chegando o pessoal, os colegas, né? Aí apareceu o filho de Wilson lá da Ribeira, como é o nome dele, meu? Vitor, outro Vitor, né? Que faz engenharia de Minas lá. Aí um discípulo também apareceu lá, velho, somou com a gente. Aí Belfort abriu um texto lá de Filipenses. Aí começou a falar. Aí ele começou a dizer o que ele falou pro pessoal lá. Aí depois eu falei. Aí ele falou o que ele disse. Ele disse: ó, a gente está aqui, o curso é difícil mesmo, mas a gente tem que orar, porque se alguém precisar de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe impropera. Agora peça, porém, com fé e nada duvidando. Então a gente tem que buscar ter fé. Agora ele entrou lá, é a fé em Jesus. Aí disse que tem uma menina lá que era evangélica, aí começou a chorar. Aí foi aquele negócio. Jesus disse que tinha menina que chorava, rapaz, de abraçar. Ó Deus lá. Aí, ó. Não, mas disse que nada, rapaz. Jesus é o médico dos médicos. Eu disse: você vai quebrar esse padrão, meu filho. Você vai ser um médico humilde. O médico é tudo soberbo, não afetando o senhor, viu, senhor André? Eu digo, é tudo soberbo. A maioria é o raça. Acho que alguns pensam que são Deus, né? O médico tem certeza, né? Nem todo, né? Nem todo, mas a grande maioria é tudo papapinho, tudo inchado, né? Eu digo, não, meu filho. Ó, você vai ser humilde. Você vai quebrar esse negócio, vai ser Lucas. Médico humilde, humildezinho, Jesus. Então o que acontece? Belfort, a mesma coisa. Belfort é um menino humilde, simples, 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 simples. Agora fervoroso e definido. E isso que eles têm não é de hoje, é desde o colégio militar. Louvo a Deus por Cristiane, Luli, Adriana, Neide, as irmãs. Toda sexta-feira está lá no colégio orando pelos seus filhos. Quantos anos já tem, Luli, isso aí? Desde a quinta série, né? Bom. Quinta, sexta série. Os coronéis lá já viam as mães lá, ficando andando lá, pensando, maluca dentro do coelho. Então faz o que? Estou orando. Orando. A igreja tem que ser igreja, irmãos. Igreja que fica dentro de casa igual ratinho acuado, o culpado é o gato. Isso quem me falava é meu professor lá do Colégio da Polícia Militar, Neuzito, que já faleceu. O culpado é o gato. Filho desobedeceu a mãe, tomou uma sarrafada. E quem foi o culpado? O gato. A panela queimou. Quem é o culpado? O gato. Marido se chateou com a mulher. Quem é o culpado? O gato. Porque está na frente, tomou uma bicuda. Sai, gato. O pessoal está chateado. Isso aqui, gato. Então o culpado é o gato. Então tudo culpado é o mundo. O mundo hoje é o gato. Rapaz, seja filho de Deus e reine em vida. Que Satanás seja repreendido de toda incredulidade na casa de Deus, irmãos. Amém. Seja filho de Deus e reine em vida. A Bíblia está cheia de promessas. E nossos filhos são do Senhor. Eles foram consagrados ao Deus vivo. Quem garante é Deus. Agora vamos nos princípios dele.